Perdão a confusão. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9. Achamos? A palavra de Deus nos diz assim, olha que interessante. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Os irmãos podem assentar no nome de Jesus. O tema da minha mensagem nesta noite é: o que Deus tem preparado para você? Começo perguntando nesta noite para nós: será que nós que estamos aqui viemos a este culto adorar a Deus, louvar a Deus? Será que nós nesta noite podemos dizer o que Deus tem preparado para cada um de nós? Será que você sabe aquilo que Deus tem para a tua vida? Aquilo que Ele tem preparado para você? Será que nós temos a noção exata daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós e na vida desta igreja? Será que nós imaginamos? Você já parou para pensar, amados, no que Deus tem preparado para a tua vida? No que Deus quer fazer, no que Deus pode fazer para cada um de nós? Pergunto isto, é verdade que o texto aqui, quando o apóstolo Paulo está trazendo esta palavra, ele está dizendo, o texto aqui está se referindo ao homem sem Deus, porque um homem sem Deus ele desconhece. E quando eu pergunto para você, pergunto para mim nesta noite, pergunto para a igreja, nós precisamos saber, precisamos entender, compreender, reconhecer e conhecer o que Deus está para fazer. Apesar de que, muitas vezes, ainda os nossos olhos não estão podendo ver, os nossos ouvidos ainda não estão podendo ouvir, e talvez ainda o seu coração não está sentindo o que Deus pode fazer. Mas, enquanto conhecedores de Deus, enquanto alguém que experimentou a graça de Deus na sua vida, precisa saber, precisa reconhecer, ou pelo menos crer que Deus tem algo grande, algo poderoso, algo tremendo para fazer em nossas vidas. Você crê? Você crê que Deus quer fazer coisas grandes? Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida? E Ele tem esse poder. Ele não é um Deus incapaz, pelo contrário, Ele pode todas as coisas. Ele é conhecido, a Bíblia lá no Velho Testamento chama Deus de El Shaddai, né? Abraão chama Deus, Deus se apresenta a Abraão como o Deus El Shaddai. A palavra El Shaddai quer dizer o Todo-Poderoso, ou seja, aquele que tem todo o poder, aquele que pode todas as coisas. Então não há limite para Deus, não há nada que pode impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida, quando Ele quer realizar alguma coisa, seja em nós, seja na igreja, na sua igreja, igreja que Ele comprou com seu precioso sangue. Agora é verdade que aquele que não conhece a Deus, o homem sem Deus, aquele que não nasceu de novo, ele não tem o conhecimento de Deus, ele não tem o entendimento de Deus. Os seus olhos estão fechados, os seus ouvidos estão fechados, ele não consegue enxergar
E quando eu digo enxergar, não estou dizendo com os olhos carnais, eu estou falando com os olhos espirituais. Ele não consegue ouvir, ele não consegue discernir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Ele está insensível. A este nós temos que dar um desconto. A este nós de fato podemos entender, compreender o porquê ele não saber ou ele não crê naquilo que Deus pode fazer. Mas isso não pode acontecer conosco, isso não pode acontecer com você, porque você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus. Paulo, quando está aqui dizendo isto, ele está se referindo a um homem sem Deus. O verso 6 aí do texto, do capítulo 2, gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, até o versículo 8, ele está dizendo assim, olha: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, e nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculto, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse mundo ou desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então ele está aqui se referindo àqueles que não conhecem a Deus, diferentemente de nós. Porque uma vez salvos, como crentes salvos, nós podemos e precisamos conhecer a vontade de Deus. E como que isso é possível, pastor? Como que nós podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus tem para nós? A primeira coisa pela qual nós podemos conhecer a vontade de Deus para com a nossa vida é exatamente pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, como o texto está dizendo aqui, que perscruta. O Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas referente a Deus. Este Espírito revela, este Espírito mostra a cada um de nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Olha o verso 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? O meu Espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito Santo de Deus, ele revela, ele nos revela, ele aponta, ele mostra, ele ensina. O Espírito Santo de Deus nos dá entendimento, nos dá revelação das coisas que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Por isso que Jesus, lá em João 14, no versículo 26, quando ele fala do Espírito Santo e chama o Espírito de o Consolador, ele vai dizer assim, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus, na tua vida, presente em você, ele revela, ele mostra, ele ensina você. Ele é a voz de Deus no seu interior, apontando para você caminhos, dando a você orientação, ajudando você nas suas decisões mais difíceis. Mas será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo? Esse instrumento de Deus que foi nos dado exatamente para isso, para que por meio dele possamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus quer fazer, aquilo que ele vai fazer na nossa vida. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque ele está em nós exatamente para nos revelar,
para nos mostrar a vontade de Deus. E Ele, o Espírito Santo, Ele conhece o coração de Deus. Ele conhece a mente de Deus. E por conhecer o coração de Deus, a mente de Deus, Ele nos revela aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Aquilo que Deus vai fazer para cada um de nós. Mas nós não paramos aí. Outro meio pelo qual nós podemos conhecer a vontade de Deus é exatamente pela busca por meio da oração. A oração proporciona também ao cristão oportunidade de conversar com Deus, de falar com Deus, mas também de ouvir Deus. Às vezes nós achamos que quando oramos, apenas falamos, mas nós temos também oportunidade na oração de ouvir Deus falar ao nosso coração, no nosso interior, no nosso íntimo. Por isso que Jeremias 33:3, texto muito conhecido por todos nós, ele diz assim: invoca-me, e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando que Deus vai nos anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos? Segundo o texto, quando nós invocarmos ao Senhor, ou seja, quando nós buscarmos a Deus em oração. A oração é outro meio importante que nós temos para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para saber o que Deus quer, o que Deus tem para nós, para receber a revelação de Deus, para ter intimidade com Deus. Oração é intimidade com Deus. Oração é uma conversa, é um diálogo que temos com um amigo que é Deus. E quantos de nós, muitas vezes, não fazemos uso desta ferramenta? Quantos de nós estamos indecisos, inquietos, preocupados com o dia de amanhã, ansiosos com o dia de amanhã, com o que vai nos acontecer, com o que pode nos acontecer, sem ter muitas vezes uma saída. Estamos para tomar uma decisão, mas nós não sabemos que decisão tomar. O meio pelo qual nós vamos acertar, vamos fazer a coisa certa, é quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus e oramos. E falamos com Ele: Deus, eu estou preocupado. Deus, eu estou para tomar uma decisão importante da minha vida, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim. E quando eu faço isso em oração, Deus, através do seu Espírito, vai falar ao meu coração. Ele vai me revelar. Ele vai abrir o coração dele para a minha vida. Ele vai me dar uma direção. Ele vai me dar uma orientação. A oração serve para isso. Então, como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Primeiro, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós, os cristãos, nós que conhecemos a Deus, nós que temos o Espírito Santo, porque se não tivermos o Espírito Santo, não teremos o entendimento, a compreensão daquilo que Deus quer. Mas uma vez que o Espírito Santo habita em nós, é possível saber. Nós não podemos dizer: olha, eu sou ignorante em relação às coisas de Deus, eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Não, você pode sim saber, basta ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. Basta você orar a Deus, falar com Deus em oração. E como Jeremias aqui vai dizer, uma vez que eu invoco a Deus, Deus vai me responder. Deus vai me anunciar coisas grandes e ocultas que eu não sei, que eu não conheço. Outra coisa muito importante para que nós conheçamos a vontade de Deus é exatamente através da sua palavra. Palavra de Deus, a Bíblia. Esse livro que você tem aí nas suas mãos. Esse livro que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ela nos revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Através desse livro Deus fala com você também. Através desse livro Deus te ensina, Deus te instrui, Deus te orienta. A Bíblia, ela tem resposta
para tudo, aquilo que nós precisamos conhecer e saber. Mas é necessário conhecer a Bíblia, é necessário ler a Bíblia, é necessário meditar na palavra de Deus. Às vezes nós estamos indecisos, tomamos decisões erradas, porque nós não consultamos Deus, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, nós não oramos e nós não lemos a palavra de Deus, nós não estudamos a palavra de Deus, buscando conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus fala através do rei Davi, no Salmo 32, versículo 8, algo muito interessante, quando ele fala assim lá no Salmo 32, versículo 8, olha aí. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus quer aconselhar você, Deus quer te instruir, Deus quer te dar entendimento, Ele quer te ensinar as coisas que você não sabe. Como, pastor, isso é possível? Através da palavra. Quando você a lê, quando você medita nela, quando você busca nela instrução, orientação, direção para a tua vida. Ela está diante de você. Às vezes nós temos a Bíblia, mas nós não a lemos, nós não a estudamos. E a Bíblia, ela fala de diversos assuntos. Todo tipo de assunto que você fala, não, a Bíblia não fala. O que tem que acontecer é que nós precisamos nos tornar amantes da palavra de Deus. Como o salmista diz, como eu amo a tua lei. Ela é minha meditação todo dia. Eu não posso ler a Bíblia, eu não posso meditar na Bíblia uma vez na semana. No domingo, quando eu venho na igreja, eu pego ela lá na prateleira lá e dou aquela assoprada, né? Para tirar a poeira, dou uma limpada nela, abro ela, às vezes as folhas estão até mofada porque não é utilizada. Não, esse livro aqui é para ser estudado, meditado todo dia, porque esse livro revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela nos mostra aquilo que os nossos olhos não estão ainda vendo, que os nossos ouvidos ainda não estão ouvindo, que o nosso coração ainda não sente, mas que Deus já preparou, mas que Deus já tem para a minha vida e para a tua vida. Esse livro aqui nos revela, ele nos mostra. Amém? Nome de Jesus. Interessante, há muito tempo atrás eu vi, não sei se existe ainda, eu vi uma charge, né, de uma pessoa orando, um desenho, né, assim, uma caricatura, um homem orando a Deus de joelho, um desenho, ele orando, ajoelhado, e dizendo assim, estava escrito lá na charge, né, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor tem para mim, eu quero saber a tua vontade. Aí no desenho aparece assim, uma mão saindo da nuvem, assim, não sei se você já viu essa charge, saindo da nuvem assim com a Bíblia na mão, segurando a Bíblia, dando a ele de joelho assim, orando para os céus, né? Falando, Senhor, eu quero saber a tua vontade para a minha vida, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E a Bíblia, a mão segurando a Bíblia, entregando para ele assim, ó. Às vezes nós estamos assim, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? O que tu queres de mim? A vontade de Deus expressa está nesse livro, está na tua Bíblia. E você precisa meditar nela, você precisa ler a palavra de Deus dia e noite, amém? Interessante que de fato, quando nós falamos da Bíblia, a Bíblia ela vai nos revelar algumas coisas que Deus tem preparado para nós. Como por exemplo, a Bíblia vai falar da salvação e da morada nos céus que Deus preparou para nós. Deus
na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo morrer por nós na cruz, para nos perdoar os nossos pecados, através da sua morte, da sua ressurreição, através da cruz, Jesus conquistou para nós a salvação eterna, a vida eterna. E não apenas a salvação eterna, a vida eterna, mas ele também, ele disse para os seus discípulos, né, lá em João 14, do verso 1 ao versículo 3. Abra a tua Bíblia comigo lá. Jesus, quando estava para voltar para junto do Pai, ele disse algo tremendo para os seus discípulos, e esta mesma palavra serve também para cada um de nós hoje, quando ele fala lá em João 14, o versículo 1 até o 3, quando ele diz assim aos discípulos, preocupados, os discípulos estavam atribulados, estavam com medo, o coração estava apertado, e Jesus então faz uma promessa para eles, quando diz assim: não se turbe o vosso coração, versículo 1, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus aqui fez uma promessa aos seus discípulos. Ele não só conquistou na cruz a salvação para cada um de nós, mas ele também conquistou um lugar para você e para mim nos céus. Ele já preparou este lugar para nós. Quantos aqui sabem disso? Você sabe disso? Agora veja que Jesus está dizendo, olha, crede em Deus, crede também em mim. Porque há muitas pessoas que escutam e ouvem mensagens falando da salvação, mas elas não acreditam. Não acreditam que foram salvas, que foram perdoadas pelo sangue de Jesus. Que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele nos deu a garantia de salvação, de vida eterna, de eternidade com Ele. E que Ele hoje está junto ao Pai, intercedendo por nós e preparando para cada um de nós um lugar, uma morada. E Ele vai voltar, Ele disse, Ele prometeu aos discípulos que Ele voltaria e os levaria para junto dEle. Esse dia está chegando, cada dia mais esse dia se aproxima. Mas nós vivemos como se isso não fosse uma verdade, uma realidade. Apesar que os nossos olhos não veem, não é palpável a salvação, não é visível este lugar, mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho a promessa de Jesus, que me diz que Ele morreu na cruz, me salvou, e foi aos céus preparar um lugar para cada um de nós. É algo que nós precisamos no nosso coração crer, acreditar. E vocês, quando eu perguntei, quem é que sabe disso? Todos levantaram as mãos. Mas será que nós temos vivido esta verdade? Será que nós temos vivido como salvos? Como aqueles que irão morar nos céus? Como aqueles que estão aqui de passagem? A nossa vida aqui neste mundo, ela é passageira. Esse mundo não é o nosso destino final, nós estamos apenas passando por ele. O destino final de cada um de nós é a eternidade com Deus, é os céus. E nós temos que viver desta maneira. A Bíblia também nos fala que Deus, Ele nos preparou, ou Ele tem preparado para cada um de nós, ou Ele deseja de nós, né? Na verdade, Ele deseja isto de nós. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu estou aqui citando apenas algumas coisas que a Bíblia fala do que Deus quer de cada um de nós. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14,
O autor de Hebreus, ele vai dizer assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas: seguir a paz, perseguir a paz, ser um homem, ser uma mulher de paz, experimentar a paz, mas também compartilhar essa mesma paz. E não é por acaso que nós cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor. E Jesus disse aos discípulos, e Ele também diz a cada um de nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Que o mundo tem uma paz para dar, mas essa paz depende de circunstância. A paz de Cristo não, ela é interior. O mundo pode estar em conflito, eu posso estar em conflito, à minha volta as coisas podem estar tudo desarrumado, pegando fogo, mas no meu coração eu preciso ter esta paz. A paz que o mundo não me dá, mas que Jesus me deu. E eu, ao mesmo tempo que tenho que ter essa paz na minha vida, eu preciso também compartilhar essa mesma paz com outras pessoas. Por isso que a Bíblia fala para nós, Mateus capítulo 5, quando Jesus está falando das bem-aventuranças lá no monte, o sermão do monte, ele vai falar: bem-aventurados os pacificadores. Feliz aquele que busca a paz, que segue a paz, que vive em paz. Mas ele diz aqui também outra coisa, ele fala: seguir a paz com todos e a santificação. Jesus também nos ensina ou nos mostra a necessidade de uma separação, de uma consagração da nossa vida para Deus. Essa consagração, essa santificação está dizendo de que eu estou no mundo, preciso estar no mundo, eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. O mundo não pode me influenciar. Pelo contrário, eu preciso influenciar o mundo como sal da terra. Preciso dar sabor ao mundo, eu preciso salgar o mundo. O mundo não pode me influenciar, mas eu preciso influenciar o mundo. Eu preciso ser luz a ponto de brilhar, de resplandecer a luz de Cristo na minha vida, no mundo que está em trevas. Isto fala de santidade, fala de uma diferenciação, de ser diferente. A palavra santo, traduzido, quer dizer separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu preciso saber que esta é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender que isso é o que Deus quer de mim, isso é o que Deus quer de você. Quantos aqui sabiam que Deus quer que nós sejamos santos? Que busquemos a santificação? A maioria de nós sabemos. Mas quantos aqui têm vivido esta vida de santidade? Quantos de nós aqui, que uma vez que estamos no mundo, não vivemos do mundo e nem para o mundo, que estamos nesse mundo para ser sal da terra, luz do mundo, para influenciar e não ser influenciado pelo mundo? Esta é a vontade de Deus, expressa na sua palavra, que o autor de Hebreus aqui está dizendo para nós: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque o Senhor é santo, 3 vezes santo, santo Deus Pai, santo Deus Filho, santo Deus Espírito Santo, a Trindade é santa. E o próprio Deus, Ele diz para mim e para você: sede santos, porque eu sou santo. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para mostrar para vocês que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou no meu coração, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Que esta palavra que Jesus está dizendo aqui diz respeito ao não salvo, ao não crente, aquele que não crê em Deus, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Para ele tudo que eu estou dizendo aqui não
traz à sua mente entendimento, compreensão. Porque nós estamos aqui falando de coisas espirituais. E só os espirituais aqui entendem as coisas do Espírito. O homem carnal, o homem da carne, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, tudo que eu estou falando aqui nessa noite, tudo que você tem ouvido aqui nesse púlpito, seja por mim ou por outro pregador, na sua casa, quando você lê a Bíblia, você precisa entender, compreender. E não apenas entender, compreender, mas você precisa assimilar. Mesmo que seja uma coisa, algo assim abstrato, não concreto, não é algo que você apalpa, algo que você pega, é algo abstrato, é algo que os nossos olhos muitas vezes não vê, os nossos ouvidos carnais não escutam, não chega no nosso coração por meio de sentimento, mas precisa ser assimilado por mim, por você, pela fé. E a fé é exatamente isso. A fé, ela não é concreta, ela se torna concreta. A fé diz respeito a eu não viver por sentimento, a eu não viver por aquilo que eu estou vendo, ou por aquilo que eu estou ouvindo, mas por uma convicção daquilo que Deus está, através do seu Espírito, através da palavra, e daquele momento de comunhão, de relacionamento com Ele, por meio da oração, eu recebo de Deus para a minha vida, e eu digo: Senhor, eu creio, e porque eu creio, eu tomo posse, e tomando posse, eu vou viver esta verdade, eu vou chamar a existência, aí sim, eu vou chamar a existência aquilo que ainda não existe, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou no coração do homem, eu vou chamar a existência, eu vou fazer com que aquilo que o Senhor está dizendo se torne algo concreto, algo palpável, algo visível, algo que eu possa ouvir, audível, né? Preciso. Então são coisas que eu estou dizendo que nós sabemos, mas quantos de nós têm se apropriado disso? Vida de santidade. Tem tanta coisa para falar aqui, mas o tempo não nos permite. Sabemos também que Deus nos abençoou, a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, sabemos que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quantos sabem disso aqui? Que Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos, nas bênçãos espirituais, nas regiões celestes em Cristo. Efésios 1:3 fala: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou lugares celestiais. Mostrando para nós aqui que a nossa posição é com Cristo. Que eu estou assentado nos lugares celestes com Cristo. Efésios 2:6 diz: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Mas quantos aqui se sentem assentados nesses lugares? Quantos aqui se veem nesses lugares? Nenhum de nós. E Deus preparou para nós esse lugar. Na verdade Ele preparou, Ele já nos deu, Ele já nos colocou nesta posição com Cristo, de estar assentado nos lugares celestiais. E lá nesses lugares celestiais, Deus Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Interessante isso, né? Ele não vai nos abençoar, Ele tem nos abençoado. Olha para o teu irmão do lado e diga: ô abençoado, cumprimenta ele: ô abençoado, abençoado, abençoada.
Você não vai ser abençoado. Você não veio aqui para ser abençoado, não. Eu vim no culto para ser abençoado. Não, você já é abençoado. Deus já te abençoou. Mas eu não me sinto assim. Eu não ouvi Deus falando que eu sou abençoado. Eu não estou vendo a bênção de Deus. Nós estamos às vezes como os incrédulos. Ou como um Tomé, precisamos ver para crer. Não, o cristão não foi chamado para ver. O cristão foi chamado para crer. E crendo, ele verá. Não foi isso que Jesus disse para Marta? Jesus, não toque aí nessa pedra. O corpo já está aí há 4 dias, já cheira mal. E Jesus diz para Marta: Marta, eu não te disse lá atrás que se você crer, se creres, verás a glória de Deus? Primeiro eu tenho que crer para depois ver, e não ver para crer. Eu não posso ser como Tomé, eu não posso ser um crente Tomé. Não, essa não é a nossa realidade. Não é assim que nós somos chamados para viver. O mundo vive assim. Mas o cristão, ele não vive por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente. Ele vive pela fé. E fé, Hebreus define dizendo que a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, Hebreus 11:1 está assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Olha que tradução linda essa. A Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, de novo, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Isso é fé, segundo o autor de Hebreus. E o cristão, ele vive por fé, como diz 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se você tem vivido a vida cristã pelo que você vê, pelo que você sente e pelo que você escuta, você está vivendo uma vida derrotada. Você não está desfrutando da vida abundante que Jesus veio nos dar. O crente foi chamado para andar por fé e não pelo que ele está vendo. E é interessante que o autor de Hebreus, quando ele, no capítulo 11, introduz com essa definição, ele vai trazer vários exemplos de homens e de mulheres de fé, tanto do Velho como no Novo Testamento, que alcançaram as bênçãos das promessas de Deus, exatamente porque eles creram. E lá no versículo 2 do capítulo 11 vai dizer que eles deram um bom testemunho, ou obtiveram um bom testemunho, ou seja, foram aprovados. Quantos de nós temos sido reprovados na nossa vida cristã? Exatamente porque nos momentos difíceis, nos momentos de provação, de tribulação, onde nos é exigido a prática, a vivência da fé, nós fracassamos. Nós não cremos, nós não acreditamos. Nós desanimamos, nós desistimos, nós perdemos a esperança. Não. Precisamos manter a fé, manter a nossa esperança, manter o nosso olhar fixo em Jesus, que Hebreus diz que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então o que Deus preparou e nos revelou precisa ser apropriado, ou seja, tomado posse. Nós precisamos receber, abraçar. O apropriar aqui significa tomar posse, receber, abraçar. E como que isso pode ser feito? Pela fé, como eu disse aqui. Segundo, pela obediência. A obediência fala de uma submissão à vontade de Deus. Uma vez que eu sei aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer de mim, eu preciso me
submeter à vontade de Deus. E submeter à vontade de Deus implica em renunciar o meu eu e a minha carne. A submissão à vontade de Deus requer renúncia do meu eu e da minha carne. Requer que eu abra mão da minha vontade pela vontade de Deus. Se eu não fizer isso, eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu me submeter à vontade de Deus, como o próprio Jesus fez. Vamos lembrar aqui de Jesus no Getsemane orando ao Pai, e ele dizia na oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Quantos de nós aqui temos feito essa oração? Quantos de nós, quando oramos a Deus, dizemos assim: Senhor, eu sei qual é a tua vontade, e a tua vontade é diferente da minha vontade, e eu estou disposto a abrir mão da minha vontade pela tua. Uma vez que eu conheço a vontade de Deus, eu preciso me apropriar dela, tomar posse, recebê-la, abraçá-la. E eu faço pela fé, eu faço pela obediência, eu faço por uma dedicação, um esforço, uma disciplina, um trabalho que eu preciso desenvolver ou fazer, porque não é fácil. Não é fácil renunciar o eu, não é fácil abrir mão da nossa vontade. Mas eu preciso me esforçar, né? Eu preciso me dedicar. Eu preciso ser um crente dedicado. Eu não tenho como conquistar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida se não houver essa dedicação. Eu preciso ter a disposição, e Deus já tem ministrado isso aqui na igreja. Um tempo atrás eu preguei sobre a porta apertada e o caminho estreito. Eu preciso ter a disposição de entrar pela porta apertada e caminhar pelo caminho estreito, ou caminho apertado. Eu preciso me dedicar. Preciso ser um crente dedicado. Não posso ser um crente relaxado nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Eu preciso ter disciplina. Disciplina na oração, disciplina no estudo da Bíblia, disciplina em estar na igreja, estar no culto, disciplina, dedicação em me doar a Deus e ao meu próximo, porque não é fácil. O ser humano por natureza é egoísta, nós por natureza somos egoístas, e nós precisamos lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. É requerido de cada um de nós esse esforço, essa dedicação. É requerido de nós, uma vez que nós conhecemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, um compromisso. Isso fala de fidelidade. Fidelidade com Deus. Por meio da oração, do jejum, da Bíblia, da consagração, do serviço a Deus, através dos ministérios. Eu não posso ser mais um dentro da igreja. Eu não posso ser aquele crente que espera domingo à noite para vir à casa de Deus. Eu sento em uma dessas cadeiras, ouço a palavra do Senhor, faço a minha oração, dou o meu dízimo, a minha oferta, recebo a bênção apostólica, coloco a Bíblia debaixo do meu braço, volto para a minha casa. Não. Eu preciso ser uma pessoa com disposição de me envolver na igreja, de saber de Deus qual é o meu lugar, onde Deus me quer, e que ministério que Deus me quer dentro da igreja. O que eu posso fazer para que a minha igreja cresça, para que a minha igreja expanda, para que a minha igreja alcance mais vidas.
alcance mais pessoas. Eu não posso ser mais um. Eu não posso ser um membro atrofiado, um membro morto dentro da igreja, não. Eu preciso ser um membro ativo, envolvido, com disposição, porque é assim que a igreja cresce. A igreja, ela é um corpo, e um corpo é composto de muitos membros. O corpo não tem apenas um membro, e cada membro desse corpo tem a sua função, cada membro desse corpo tem a sua importância. Você é um membro no corpo de Cristo. Qual é o teu lugar? Qual é o lugar que Deus quer que você esteja? O que Deus quer que você faça dentro da igreja? Qual é o ministério que Ele tem para a tua vida? Para o que ou no que Ele quer que você atue, você trabalhe, você seja usado? Isto é ser fiel. A fidelidade a Deus não está apenas em eu contribuir, dar o meu dia e dizer assim, não, eu já fiz a minha parte. Pastor está aqui, ó, todo mês eu deposito aqui no gasofilácio a minha oferta, o meu dízimo para a obra de Deus. Não, Deus não quer o seu dinheiro apenas. Eu falo apenas porque Ele quer seu dinheiro, sim, Ele precisa, a obra precisa do dinheiro. Mas Ele quer também o seu trabalho, Ele quer também a sua dedicação, Ele quer as suas mãos, Ele quer os seus pés, Ele quer a sua mente, Ele quer as suas habilidades, Ele quer os seus dons, os dons que Ele te deu, o talento que Ele colocou nas suas mãos, porque vai chegar aquele dia onde Ele vai dizer, ei, vem cá, vamos prestar conta, cadê aquele dom que eu te dei, o que você fez com ele? Ah, Senhor, eu tive medo, eu escondi, eu enterrei, eu não fiz nada. Eu passei 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, mas nunca me envolvi com nada, porque dá trabalho, é problemático, lidar com pessoas é problema, e eu não queria ter problema na obra, então eu fiquei no meu cantinho, no meu lugarzinho ali. Deus vai nos pedir conta. Então, o que Deus preparou e nos revelou precisa ser apropriado pela fé, pela obediência, pela dedicação e pelo compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a igreja, cultos, atividades, as contribuições, dízimo e oferta. A igreja precisa existir, ela tem um CNPJ. Ela é uma instituição com registro em cartório. Ela tem as suas obrigações. Ela tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que pagar a conta da internet. Ela tem que pagar os impostos. Porque uma vez que ela não faz isso, vem alguém da prefeitura do estado e fecha e lacra. O CNPJ, assim como acontece com o CPF, é protestado. E quem mantém a obra de Deus somos nós, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. A igreja existe assim. Aí nós olhamos hoje para a estrutura que temos, para o que fazemos, onde nós chegamos, mas nós podemos ir mais longe, se cada um de nós for fiel na sua oferta, no seu dízimo, nas suas contribuições, na sua participação ativa dentro da obra de Deus. E nós precisamos também sermos fiéis com os nossos irmãos, na comunhão, na unidade, perdoando uns aos outros, ajudando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, servindo uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, e aí vamos, e vamos, e vamos. O nosso compromisso também é com Deus, é com a igreja, mas é com os irmãos. E eu sei que tudo que eu estou falando aqui, vocês que são cristãos, vocês que têm o Espírito Santo de Deus, sabem de tudo isso, amém? Eu estou falando uma coisa nova aqui para alguém? Tudo que eu estou falando nós já sabemos. Mas nós não fazemos.
ou nós não temos feito. Então nessa noite o Espírito Santo de Deus traz esta palavra ao nosso coração para dizer que Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida, na sua vida e nesta igreja, amém? Deus tem grandes coisas para realizar em nossas vidas e na vida desta igreja, amém? E Ele tem nos revelado, e Ele vai continuar nos revelando. Mas nós precisamos buscar cada vez mais, através do Espírito Santo, através da palavra, através da oração. E naquilo que Ele, Deus, nos revelar, nós precisamos tomar posse. Pela fé, pela obediência, pela dedicação e pelo compromisso com Deus, com a igreja e com os irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta igreja. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite tenha encontrado o teu coração como uma terra fofa, como uma terra adubada. E que esta palavra venha produzir na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, os seus frutos em nome de Jesus.